Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Peço a sua total atenção, porque a gente vai falar do assunto principal do dia, o caso Genivaldo. Ontem completaram 4 meses depois do crime que chocou o mundo. A Polícia Federal indiciou os 3 policiais envolvidos na morte por abuso de autoridade e homicídio qualificado. A gente vai ao vivo agora com o repórter Lucas Moura e entender o que isso significa na prática. A gente está falando de abuso de autoridade, homicídio qualificado. Aí, Lucas, o que todo mundo se questiona, isso significa que eles devem ser presos, vão perder a farda? Boa noite. Mariana, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Finalmente, esta primeira etapa dentro do âmbito das investigações, ela foi finalizada. Eu estou aqui com os advogados da família, Mona Lisa Batista com a gente, Lucas Alves e Ives Melo. São os advogados que têm, ao longo desse período, nos trazido as principais informações e estão conosco aqui para conversar mais uma vez. Vou começar conversando com o doutor Ives, porque a Mariana ela faz um questionamento muito interessante. Nós já temos ciência do indiciamento, nós sabemos que foram apresentados inicialmente 2 crimes, homicídio qualificado e também o abuso de autoridade. E antes da gente discutir o mérito, se vocês concordam ou não com os crimes apresentados, nós queremos saber as consequências. O indiciamento, pelo menos a princípio, não significa que eles serão presos nesse momento. Imagino que é o que vocês querem, mas não significa isso. E outra coisa, uma pergunta que sempre fazem. Em relação à farda deles, eles perderiam em que situação? É em um processo diferente? Como é que funciona, doutor Ives? Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Lucas. Nós estamos agora num momento de conclusão do inquérito policial. Nós aguardávamos ansiosos para dar uma resposta positiva para a família e essa resposta ainda veio e entendemos que cabe ainda uma complementação. Em relação, só pegando já a última resposta aqui, em relação à perda da farda do cargo público, isso pode acontecer via procedimento administrativo ou via decisão condenatória por meio do judiciário. Ao final do processo, havendo condenação, sem dúvida nenhuma haverá perda do cargo. Ou seja, nós temos que aguardar o andamento processual. E em relação à prisão, o fim do inquérito policial não significa que eles serão presos, né? Não, agora o inquérito policial é encaminhado ao Ministério Público Federal, que analisará e aí formará a sua opinião, podendo oferecer a denúncia até no prazo de 15 dias, é o que se espera. Então o Ministério Público tem um prazo de 15 dias, um prazo legal de 15 dias para oferecer a denúncia, podendo no bojo da própria petição inicial fazer esse pedido de prisão preventiva, ao qual nós já fizemos esse requerimento lá em junho. E é bom deixar claro que esse pedido não foi analisado por questões técnicas. Diferente do que foi divulgado, o juiz não indeferiu o pedido de prisão preventiva. Ele apenas não analisou o pedido por entender que a família, neste momento da persecução penal, não tem a legitimidade para requerer. Uma vez que o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz recebe essa denúncia, inicia-se o processo penal, os agentes viram réus, efetivamente, e aí sim é indiscutível a legitimidade da família para requerer a prisão preventiva. Ok, perfeito. Para que se inicie o processo, só para que a gente possa explicar a quem está em casa, nós tivemos a finalização do inquérito policial, não era necessário, mas o Ministério Público decidiu aguardar. Houve a finalização do inquérito policial, o Ministério Público agora pode oferecer a denúncia em quantos dias, qual é o prazo deles? Prazo legal, 15 dias para oferecer... 15 dias úteis ou 15 dias corridos? 15 dias corridos, para oferecer a denúncia. A partir de hoje? A partir de hoje. E aí, com esse oferecimento da denúncia, vai até o judiciário faz a análise dos requisitos dessa denúncia e, recebendo essa denúncia, passa a iniciar o processo penal. Perfeito. Caso o Ministério Público não ofereça denúncia, perca esse prazo, o que é que pode acontecer? Processualmente falando, a família pode oferecer uma queixa-crime subsidiária e a legitimidade passa para a família. Ou seja, o Ministério Público é o titular da ação penal, só que há uma previsão no Código de Processo Penal e na própria Constituição Federal, garantindo à família o ingresso com a ação penal subsidiária, que aí chamamos de queixa-crime subsidiária.
Ou seja, é lógico que existe toda uma questão jurídica, burocrática, até vou usar essa expressão, envolvida, mas o Ministério Público Federal ele tem sido amplamente criticado pelas pessoas, pelo menos essa é a impressão que nós temos, pela passividade com que lidou com toda a história até agora. Não estamos dizendo naturalmente que é isso que vai acontecer, mas caso o Ministério Público ele não ofereça denúncia, vocês irão oferecer? Há essa possibilidade. Nós acreditamos na atuação do Ministério Público Federal. Entendemos que ele foi, de certa forma, cauteloso e aguardou pacientemente as investigações. Não entendemos que houve aí uma questão de protecionismo, mas entendemos que houve um excesso de espera na questão de desenvolver as peças processuais. Mas confiamos que o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Caso ele não ofereça a denúncia no prazo legal, nos reuniremos e verificamos se haverá possibilidade, se encabeçaremos o ingresso com a queixa-crime. Mas isso é uma possibilidade real. Perfeito. Colocada essa questão, aí digamos que o Ministério Público ofereça a denúncia, para que a gente explique tudo. Ofereceu a denúncia, o juiz acolheu, mas não pediu a prisão. Denúncia oferecida e acolhida, aberto o processo, sem a solicitação do Ministério Público de que eles sejam presos. Aí sim vocês terão legitimidade para solicitar a prisão? Isso, a partir do recebimento da petição inicial, e fica indiscutível a legitimidade da família para requerer. E aí nós renovaremos o pedido de prisão preventiva para que seja reanalisado pelo judiciário. Aí sim o juiz irá dar uma decisão decretando ou não a prisão dos agentes. Doutor Ives, eu quero conversar com o senhor ainda para saber o que é que o senhor pensa em relação aos crimes, o que é que vocês pensam em relação aos crimes que foram colocados nessa finalização do inquérito policial, mas eu queria que o doutor Lucas desse um passo aqui à frente para que a gente possa falar sobre uma outra questão dentro desse contexto. Doutor Lucas, como é que está a família, né, diante disso tudo? O inquérito policial foi finalizado, é uma etapa importante, muito se aguardava que isso acontecesse. Vocês conversaram com a família, o que é que a família disse, qual é o sentimento da família? Boa noite, Lucas, boa noite a todos. Entramos em contato hoje com a família, que de qualquer forma segue angustiada ainda com essa situação, pois nesse bojo do inquérito policial, esse término aí, não tanto se verifica para eles. O que eles necessitam e pedem é a prisão dos agentes, que eles venham a ser punidos pelo que cometeu, certo? Então, como você falou, não é a gente que quer a prisão, quem quer a prisão são os familiares, certo? Estão passando por essa situação, são 4 meses, fiz 4 meses ontem, e aguarda ansiosamente por essa finalização, agora aguarda que venha a ação penal para que a gente possa ver qual é a situação do Ministério Público, se ele vai pedir ou não. Se ele não pedir, os advogados da família irão pedir a prisão. A família depende dessa prisão para ter a sensação de que a justiça está sendo feita, né? Com certeza, não só a família como a população, porque está preenchido todos os requisitos da prisão preventiva, entendeu? Então, se está preenchido todos os requisitos da prisão preventiva, é necessariamente que aconteça. Perfeito. Agora, doutor Ives, 2 crimes, homicídio qualificado, naturalmente, né, é uma redundância, mas para que a gente se especifique aqui, é homicídio doloso, né, quando há a intenção de matar, como a gente costuma dizer, então, homicídio doloso, qualificado e também o abuso de autoridade. Para vocês, são crimes que já estavam sendo pensados por vocês? Existem outros? Enfim, como é que vocês recebem esse relatório final? Olha, convergiu para o que apontamos lá em junho, quando fizemos o requerimento da prisão. O homicídio qualificado já estava no nosso radar para que houvesse a imputação. Abuso de autoridade também. Sobre o homicídio doloso, teremos uma questão técnica para analisar. A defesa da família entende que há dolo direto na conduta dos agentes. Até porque eles são agentes da força pública, da segurança pública, que sabem, têm o manuseio das ferramentas a serem utilizadas e sabiam do grau letal que a ferramenta tinha. Então não entendemos ali que haveria um dolo eventual. Se houver uma interpretação de dolo eventual, seria uma tese subsidiária, a nosso ver. Primeiro o dolo direto, após o dolo eventual, que é aquele onde o agente prevê o resultado e assume o risco da sua ocorrência. O abuso de autoridade está caracterizado também na conduta inicial dos agentes, pois, conforme amplamente divulgado pela imprensa e pelos vídeos nas redes sociais, a vítima não ofereceu qualquer tipo de resistência. Então, o primeiro comando foi atendido. Em razão disso, nós temos claro aí o abuso de autoridade. Mas, a despeito desses crimes também,
compreendemos que outros crimes podem ser ainda imputados aos agentes, a exemplo do crime de fraude processual, que também no início fizemos esse apontamento, pois o registro de ocorrência foi, de certa forma, ali alterado, a verdade dos fatos, e também sobre a própria versão dada pelos policiais, de que teriam levado direto para o hospital, coisa que não foi constatado durante as investigações. Além disso, nós temos um entendimento que há um outro crime a ser imputado em concurso material com o crime de homicídio doloso qualificado, que é a tortura. Entendemos que a tortura ela ocorreu em momento anterior. Então, se a gente pegar as cenas do crime, nós temos dois momentos. O primeiro momento em que Genivaldo sofreu abuso de autoridade, o momento anterior também que Genivaldo sofreu a tortura, e posteriormente ele foi submetido à câmara de gás. Então veja, tem uma sequência de atos que me permite analisar crimes em separado. Primeiro o abuso de autoridade, depois a tortura, depois o homicídio pela câmara de gás, depois a fraude processual. Então são momentos que, se fizermos um fatiado, nós conseguimos aí separar as condutas dos agentes. E aí temos questões a serem analisadas, que foram analisadas no bojo do relatório final por parte da Polícia Federal, que foi a questão da omissão do outro policial, que não participou ali fechando a porta, o porta-malas, nem jogando a granada, mas participou com sua omissão. E no direito penal, a omissão é penalmente relevante. Aquele policial que se omitiu, ele tinha o dever jurídico de agir e ele não agiu. Por isso que todos foram denunciados pelos mesmos crimes. Perfeito. Então, só para a gente frisar aqui e deixar claro. Polícia Federal indicia os agentes por dois crimes específicos, homicídio qualificado e abuso de autoridade. Vocês querem, além desses, mais dois, fraude processual e tortura. Quem é que faz a inclusão desses dois crimes dentro do processo? É uma solicitação de vocês, do Ministério Público? Como é que funciona? O Ministério Público pode fazer essa interpretação, né? Então ele vai agora, é o período que ele tem de analisar todo o contexto indiciário que foi colhido na fase da investigação, juntamente com as imagens que foram veiculadas, tantas outras imagens nós temos acesso, como, por exemplo, imagens da frente do hospital, imagens de dentro do hospital, imagens da delegacia. Então, todas as imagens corroboraram para a imputação dos crimes aos agentes. Se o Ministério Público assim não entender pela tipificação, a família, na condição de assistente de acusação, representada por nós advogados, poderá ali incluir, apontar outros crimes durante a fase instrutória. Então, aí a oportunidade em que o Ministério Público pode analisar essa questão e também voltar a repensar e incluir esses crimes. Mas, repito, na nossa doutrina, isso aí é possível, há uma compreensão. E aí eu entendo, nessa condição, que aí haveria um fatiado de crimes, que tanto é que, se houve uma compreensão por parte da autoridade policial de que houve um abuso de autoridade pretérito e depois houve um homicídio posterior, então, na lógica, houve uma tortura pretérita e depois desagou no homicídio pela câmara de gás. E aí nós verificamos o seguinte, temos a asfixia comprovada pelo laudo do IML e também temos aí comprovado que o seu Genivaldo ele não tinha nenhuma possibilidade de ter surtado ao ponto de oferecer uma resistência. O que que tentaram fazer acreditar. Os laudos demonstram que seu Genivaldo estava medicado e sem álcool em seu corpo. Então ele não poderia ter tido um surto psicótico. Perfeito. Fiquem aqui comigo, a Mariana está no estúdio com a gente, quer interagir. Mari, por favor, fique à vontade. Lucas, nós mostramos amplamente até a justificativa que o advogado traz aí em relação à fraude processual. Você que está em casa, foi aquele comunicado de ocorrência assinado pelos policiais em que eles relatavam algo que era distorcido do que teria acontecido de fato. Então, por isso, esse argumento da fraude processual que eles gostariam que incluísse aí nesse processo. E também o crime de tortura. Aí a gente vai
né, trazer para a prática, Lucas, o que é que isso resultaria? Endurecer a pena? Qual a diferença que isso traz na questão jurídica na prática? Perfeito. A Mariana, ela pergunta sobre o que na prática modificaria para os agentes, para os PRFs, a inclusão desses dois outros crimes que o senhor coloca aqui. A pena se tornaria mais dura, enfim, eles poderiam pegar mais tempo de prisão. Na prática, como é que funciona? Eu queria que, inclusive, o senhor fizesse um recorte explicando para a gente quanto tempo de prisão eles podem pegar. Com o relatório da PRF, da Polícia Federal hoje, ou com a inclusão desses crimes, essa pena pode aumentar? Como é que fica? Veja, aí nós, quando pensamos em vários crimes desta natureza, haverá um somatório de penas. Então, no caso do homicídio, ele parte de 12 a 30 anos. A pena mínima é 12 anos. A pena mínima é de 12 anos. Então, o crime de fraude processual, nesse caso específico, ficará entre 6 meses a 4 anos. Tortura vai ficar de 2 a 8 anos. E tem o outro, me falhou a memória agora. Fraude processual, tortura, homicídio qualificado e tem mais um. E abuso de autoridade. Abuso de autoridade de até 4 anos também. Então, nesse caso, haverá um somatório dessas penas. Havendo esse somatório, aí a pena vai ser, claro, majorada. Mas quem faz essa aplicação da pena? Ao final, o juiz. Importante só destacar o seguinte: trata-se de um crime doloso contra a vida em que a competência é do tribunal do júri. Só que havendo conexão, e como há conexão no abuso de autoridade, e entendemos que nos outros crimes que apontamos, tortura e fraude processual, todos serão unificados e julgados pelo tribunal do júri. E assim o Conselho de Sentença, ao decidir, vai decidir pela condenação em todos os crimes ou em parte dos crimes, e o magistrado, presidente da seção do júri, fará a dosimetria da pena, a aplicação da pena, e dará o veredito aí de quantos anos cada agente pegará. Lembrando que cada agente terá a sua pena individualizada, tá? Quem teve a conduta de jogar granada certamente vai ter uma pena maior do que aquele que apenas olhou e não fez nada. Enfim, o magistrado certamente fará a dosimetria aí. O importante se frisar é isso: todos os crimes vão juntos a júri popular, porque se trata de homicídio, o homicídio puxa os outros para esse ambiente, não, a população é que vai julgar. E só frisando então, só pelo crime de homicídio qualificado, se condenados, eles pegarão pelo menos 12 anos, mas se somados os outros crimes, essa pena deve crescer. Entendo que do homicídio ele deve pegar uma pena maior, mas no mínimo 12 anos. Pega maior porque as circunstâncias que levaram o crime certamente exasperará a pena dos agentes. Ok, eu agradeço a presença, a participação de vocês, foi extremamente esclarecedor. Mariana, se você tiver mais alguma questão, por favor, fique à vontade, eles seguem aqui comigo, mas esses são os principais pontos, né? Indiciamento por dois crimes específicos, homicídio qualificado e também o abuso de autoridade, e eles querem que mais 2 crimes sejam acrescentados, trouxeram aqui os critérios técnicos para defenderem isso, querem que seja acrescentada tortura, também fraude processual, e nós iremos continuar acompanhando esse caso. O Ministério Público agora tem 15 dias para poder oferecer a denúncia. Esse é o prazo do Ministério Público. A partir de agora, a gente aguarda que a denúncia seja oferecida ou não, claro, é um prerrogativo do Ministério Público, para que aí sim se inicie o processo dentro do âmbito judicial. Mariana. Ô Lucas, uma grande preocupação nossa é com a família do Genivaldo. Todos sempre foram muito preocupados com o diagnóstico dele de esquizofrenia. Então a gente tem informação de que ele tomava remédio regularmente, inclusive no dia do ocorrido ele tinha tomado o remédio dele de forma adequada. Mas essa família é um desamparo enorme, né? Você presenciar um filho, um marido, um irmão, como o Genivaldo era, uma pessoa querida por todos onde ele morava. Presenciar um assassinato desta forma, né, como está sendo a investigação aí, que um homicídio qualificado, é muito duro para todos. De que forma essa família está sendo amparada financeiramente, também psicologicamente? Como é que tem sido esse suporte para a família? Perfeito, eu vou fazer essa pergunta aqui ao doutor Lucas. A Mariana pergunta lá no estúdio sobre o suporte à família.
A família está recebendo algum tipo de suporte? Porque a família ela ficou totalmente arrasada, né? Tem um filho do Genivaldo também. Eles estão recebendo algum tipo de suporte? Vocês têm conhecimento disso? Alguma ajuda nesse sentido? A gente fala sobre a situação da genitora do Genivaldo, né? A representante da família. No que tange algum benefício, até agora não. Entendeu? Até porque a família em si, ela não fala sobre qualquer tipo de benefício, fala sobre qualquer tipo de dinheiro. O que ela fala é sempre a questão dos agentes, da punibilidade dos agentes. Entendeu? Nessa situação, eles não pensam em momento nenhum em dinheiro, em pecúnia, desse tipo. Entendeu? É só a questão da punição dos agentes, porque já tem esse tempo todo percorrido. Perfeito. Só para que a gente possa naturalmente explicar e deixar claro aqui, né? Até porque há uma divisão, inclusive, divisão não no sentido de discordância, né? Mas a esposa do Genivaldo e o filho são representados por uma outra equipe de advogados, né, doutor? Isso, outra equipe representam eles, falam por eles, tá? Fazendo só um adendo aí sobre a ajuda de custo para a família. Pelo contrário, a família foi surpreendida pela imposição de multa administrativa pelo fato. Ou seja, 3 meses depois, chega uma multa lá de mais de R$1.000 sobre o evento lá por ter R$1.800, na verdade, de multa por conta do evento lá. Ou seja, a gente queria até fazer um apelo extra altos à própria PRF para que tivesse a sensibilidade de retirar essas multas. Que não dependesse de uma demanda judicial ou administrativa que colocasse o peso na consciência. Se em casos de homicídio culposo, de lesão corporal culposa, há a possibilidade de um perdão judicial, ainda que a PRF entenda que essas infrações fossem cabíveis, a sensibilidade, a empatia, a humanidade de retirar essas multas, para que a gente ainda não tenha que entrar em juízo para requerer o afastamento dessas multas. Porque a gente que recebeu com indignação, até também vamos verificar quando é que essas multas foram incluídas no sistema. Porque tomamos por surpresa, já vista que o veículo foi liberado sem qualquer burocracia. Então a gente pede aqui à Polícia Rodoviária Federal que diligencie para retirar essas multas, porque não faz o mínimo sentido, sabe? A dor que a família teve de perder um ente querido, ainda ser submetida a pagar uma multa de R$1.800. Então a gente faz esse tipo de pedido também. A PRF enviou multas para lá no valor de R$1.800, multas referentes às infrações de trânsito. Isso, por Genivaldo estar pilotando sem capacete, de sandália, e para a irmã por ter dado o veículo à pessoa não habilitada. O que é um absurdo, porque a irmã não deu o veículo, e se tivesse dado, estaria também aí diante de todo o contexto, sendo necessária uma sensibilidade por parte da PRF. E não foi isso que foi feito. Então a gente pede à PRF, ainda que tenha sido incluído no sistema, que verifiquem a possibilidade de administrativamente remover essa multa. E eu quero aqui também fazer um apelo à imprensa para que faça esse convite à Polícia Rodoviária Federal para que determine essa retirada, sabe? Porque assim, nós estamos representando uma mãe enlutada, uns irmãos enlutados que sofrem diariamente. Nós que vemos diariamente, que ouvimos diariamente o lamento dessa família, para a gente é muito doloroso. Embora sejamos técnicos, sejamos profissionais, mas isso nos fere também a alma. Porque a gente vê uma mãe sofrida lutando por aquilo. E o que o Dr. Lucas falou aqui é muito bom frisar. Nós defendemos essa família e essa família, em momento algum, ela buscou indenização. Ela está desassistida plenamente por todos os motivos. Custeou o funeral por conta própria, com todas as dificuldades financeiras que tem, mas custearam e nunca vieram à imprensa para tratar de indenização. Muito pelo contrário. O que a família quer é justiça e nós, advogados, estamos aqui para dar essa voz a todos eles. Eu quero aqui aproveitar e agradecer a toda a imprensa, agradecer a TV Atalaia, a Mariana e a Lucas, que sempre nos colocaram aqui com espaço aberto, e vocês fizeram sim uma grande diferença, porque deram a oportunidade da família ser ouvida. Tá? Então aqui fica o nosso agradecimento em nome da família, a TV Atalaia, a Lucas, a Mariana, por esse espaço sempre concedido a todos nós. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Mariana, volto com você. Lucas, eu estou em estado de choque com essa informação. Digo para você de verdade.
Eu tenho certeza que esse foi seu sentimento, porque você reproduziu, perguntou mais uma vez. Eu tenho uma vida inteira de repórter, eu sei quando a gente fica impactado. O Lucas repetiu a pergunta para o advogado, tamanha foi a surpresa dele, que foi a minha também. Ou seja, estamos falando de 3 policiais indiciados por homicídio qualificado, por abuso de autoridade. Uma pessoa, um homem de 38 anos é morto dentro de um porta-malas de uma viatura e chega na casa da mãe dele uma multa. Vem comigo aqui que eu quero falar com quem está em casa. Chega na casa dele uma multa de R$ 1.800 porque ele estava sem capacete, com sandália e sem habilitação. Mas ele morreu. Ele foi assassinado. Ele teve pés e mãos amarradas. Ele foi colocado dentro de um porta-mala com gás lacrimogênio, balançando a perna até a morte. E chega na casa dessa mãe, que presencia uma cena dessa, uma multa de R$ 1.800. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu preciso seguir com o programa de hoje, mas queria muito voltar a falar sobre esse assunto.